Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Assinantes do 14, mais uma vez, que bom estar aqui com vocês. Mais um programa, mais um bate-papo gostoso com você que nos acompanha todas as semanas. E é muito bom estarmos aqui para falarmos de uma profissão que tem feito muito e muito mesmo por todos nós. Uma profissão que já foi menos valorizada, hoje é muito mais valorizada, muito mais profissionais no mercado, mas que independente do número de profissionais, é uma profissão que sempre fez o que tinha que fazer, que é o servir. E serviu tantas pessoas, já ajudou a salvar tantas vidas e já fez por tantos, que nós só temos que prestigiar essa profissão. E nós estamos no mês de maio, o mês da enfermagem, do enfermeiro, da enfermeira. Há várias instituições de saúde, várias instituições de ensino comemorando o Dia do Enfermeiro, a Semana da Enfermagem, e o Projeto Alto Astral não poderia fazer diferente. Tem que trazer pessoas da área e para valorizarmos. E hoje nós escolhemos duas enfermeiras aqui da nossa cidade, que trabalham aqui na nossa cidade e que vieram aqui para bater um papo conosco. Eu quero desejar que seja muito bem-vinda a enfermeira Noêmia aqui conosco. Tudo bem, Noêmia? Tudo bem. A enfermeira Rábila. Oi, Joseval, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar com vocês. Então a Rábila e a Noêmia são enfermeiras lá no Hospital Evangélico Goiano. Ô Rábila, você trabalha no Hospital Evangélico Goiano há quanto tempo? Eu estou atuando lá como enfermeira há 4 anos. 4 anos. Você é daqui da cidade mesmo? Sim, sou daqui de Anápolis. Que coisa boa. Formou onde, Rábila? Formei na Evangélica. Na Evangélica. Enfermeira Noêmia, quanto tempo de Hospital Evangélico? É até difícil falar, né? São muitos anos. Olha, no total são 15 anos. 15 anos de hospital. O Hospital Evangélico, que fez 90 anos o ano passado, o Hospital Evangélico que tem uma escola de enfermagem que tem mais de 60 anos, que ajuda a manter essa escola de enfermagem. Você foi aluna da escola, Noêmia? Fui aluna da escola. Você, Rábila? Não, eu não tenho curso técnico, não. A Rábila, a Noêmia tem o curso técnico e já está sofrendo mais um pouquinho, né? Tanto na sala de aula na área da enfermagem, quanto dentro da instituição hospitalar também. E coincidentemente, amigos do 14, a Noêmia é a enfermeira que coordena a unidade de terapia intensiva adulto do Hospital Evangélico Goiano, e a Rábila coordena a nossa novíssima, mas que já fez um ano, né, Rábila? Já temos um ano em funcionamento. A nossa novíssima unidade de terapia NEO-PED lá do Hospital Evangélico Goiano. Uma unidade com 12 leitos, que é a da Rábila, e a Noêmia aí, uma unidade maior pouquinho, não é isso? 16 leitos e um bloco de emergência. Justamente. Então, as duas unidades de terapia intensiva do hospital, que são cuidados pela Noêmia, pela Rábila e, consequentemente, pelas equipes, porque elas não fazem nada sozinhas lá. E eu queria perguntar para você, Rábila, para você, Noêmia, por que escolher a enfermagem como profissão? Então, todo mundo sempre faz essa pergunta nesse mês de maio, né? Por que escolher a enfermagem? A enfermagem nada mais é do que um dom, né? É a arte mesmo do cuidar. Eu escolhi a enfermagem por gostar de estar próximo das pessoas, de poder ajudar, né? De poder contribuir de alguma forma. E nada melhor do que a profissão de enfermeira, né? Que a gente lida ali com o paciente, é a equipe de enfermagem que fica praticamente 24 horas do lado do paciente em cuidados intensivos, então nem se fala, né? Que a enfermagem está sempre ali. Então, assim, eu escolhi a enfermagem por amor e por ser uma vocação mesmo. Noêmia, é fácil ser enfermeira? Eu não vou fazer a mesma pergunta não, porque eu sei que você, pelo que a gente acompanha, eu acredito que é por vocação também. Na verdade, eu acho que a profissão me escolheu, né? Ser enfermeira. Então, eu tô nessa profissão há mais tempo. E assim, como a Rábila falou, é um dom.
né, apesar das dificuldades, da situação que a gente passa no ambiente hospitalar, principalmente na unidade de terapia intensiva, né, é muito bom, é muito gratificante. Unidade de terapia intensiva, você assinante do 14, você que nos acompanha, a maioria já esteve num hospital, ninguém quer ir em hospital, mas não tem jeito, passa-se por hospital mesmo, e todo mundo sabe qual que é o estresse da unidade de terapia intensiva. E aí eu pergunto para você, Noêmia, por que ser enfermeira de UTI? O salário é muito mais alto? Como é que é isso? Não é um salário. Na verdade, assim, quando eu comecei, foi até mesmo com o curso técnico, acho que foi por coincidência, foi o primeiro local onde eu fui fazer o estágio. Eu não tinha conhecimento com a área hospitalar, então foi o primeiro local onde eu fui fazer estágio. E ali, acho que, como diz, eu já me apaixonei por aquele ambiente, seja pacientes críticos, né? Então, o que eu vi dependia muito da equipe, do cuidado mesmo, né, do enfermeiro ali, eu estava como técnico. E mesmo daquela situação, daquele ambiente, equipamento e tudo que eles desenvolviam ali. Então ali eu me apaixonei, e assim, fiquei como técnico, depois como enfermeira, me especializei na área, fiz especialização. Eu acho que é um ambiente segunda casa para mim, né? É uma UTI, minha UTI. Prova de fogo, colocar ela na UTI, Ávila, na seguinte situação: ou vai ficar e ser enfermeira coordenador de UTI ou vai embora. Porque tem muita gente que de cara assusta com a UTI, não é isso? É um lugar onde até mesmo alguns profissionais, né, falam, não, eu não tenho o perfil, né, não é um ambiente para eu conseguir lidar no dia a dia. E algumas pessoas se identificam tanto, né, que gosta do ambiente ali, da situação, do trabalho que desenvolve, que é a identificação mesmo, né, com o ambiente, com a situação. E a UTI são dois extremos, né? Ou você gosta ou você odeia. Gosta, né? Então, quem tá lá realmente gosta mesmo. E no seu caso, por que a UTI pediátrica, neonatal? Então, quase de paraquedas, caí lá na UTI neonatal, sem prática, sem experiência, mas assim, é um lugar apaixonante. Já tive contato com a UTI adulto também, mas durante até a minha graduação, a gente nunca pôde atuar em UTI neonatal, né, nos estágios e tudo, é bem restrito, mas assim, eu sempre fui muito curiosa e sempre tentava entrar, olhar, via aquela alta tecnologia ali dentro. Então, assim, eu sempre gostei de criança, gostei de atuar nessa área de pediatria. Assim, eu acho que eu tenho paciência, eu acho que eu tenho jogo de cintura com família, com criança. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa área. Aí fui convidada, né? Tive o convite da parte da direção, da parte da gerência para UTI neonatal e me assustei. No primeiro impacto, assim, nossa, será que vai dar certo? Então, assim, foi um desafio, mas hoje eu não consigo me ver em outro lugar. Lá, assim, como diz a Noêmia, é a nossa primeira casa, eu acho que na verdade nem é a segunda, mas é a nossa primeira casa. E assim, é um ambiente muito satisfatório, onde assim, as respostas são muito positivas daquelas crianças. Acho que mais do que a UTI adulta, a morte não está ali todos os dias. As crianças saem melhores do que os pacientes adultos. Então, assim, é muito feliz trabalhar ali. No UTI neonatal, assim, é um lugar apaixonante. A Ávila falou de famílias, não é? E a pergunta que eu queria fazer para vocês agora, como que a atuação não só da enfermeira, mas da equipe de enfermagem em relação a familiares? De um lado você tem uma UTI adulta em que tem mais mortes mesmo. Uhum. A UTI neo também acontece isso, mas independente de acontecer óbitos ou não, são situações estressantes, porque quem está o paciente da neo quanto o paciente da UTI adulto, são pacientes que requerem grandes cuidados, e é por isso que estão ali. Então os familiares ficam mais ansiosos, os familiares exigem mais dos profissionais que ali trabalham em relação às informações. Como é lidar com isso no dia a dia, Noêmia, com famílias? Então, primeiramente a gente tem que ter, assim, muito jeito, muita paciência, né, com a família, porque é alguém da sua família que está ali numa situação crítica, né? Então eles estão aflitos por notícia. Hoje a UTI mudou muito, então não é mais aquele ambiente, às vezes a pessoa fala assim, entrou para a UTI, né, para ir a óbito, né, não sabe se sai. Então, assim, hoje
a gente tem esse contato bem mais próximo com a família, né? Então a gente está, o enfermeiro é um vínculo, né, entre a família, entre o paciente, né, com a equipe. Então a gente procura sempre fazer a acolhida da família, explicar na entrada da UTI como que está o paciente, qual que é o quadro dele, quais são as possíveis complicações, e a gente deixa clara a disponibilidade da equipe. Então, ó, se tiver alguma alteração do quadro, alguma piora gradativa do quadro, vocês são informados. A gente liga para vocês vir ao hospital para ser informado, para entrar na UTI e ver como está o paciente, né? Para deixar, assim, de certa forma, a família mais tranquila um pouco. Porque realmente, quando entra para a UTI e fecha aquele portão, eu acho que a sensação da família deve ser, né, muito triste. Então eles ficam assim, sem respostas. Sem ver. Então, às vezes, é no outro dia que vai sair o horário de visita para eles poderem entrar, né, ou um boletim. Então, o vínculo mesmo é a acolhida, o enfermeiro com essa família, o psicólogo, né, que vai fazer essa conversa, que vai acalmar essa família, né? Então é um acolhido mesmo que nos faz. É uma coisa interessante, a gente em direção de unidade hospitalar, vez ou outra tem parentes que nos procura para dizer assim, escuta, me deixa só ficar ali do lado de fora, naquela cadeira que tem lá, eu não vou atrapalhar ninguém, eu não quero criar problema algum, mas próximo, só para me sentir mais próximo, não é? Assim, a gente vê isso com frequência no hospital, né? Só para a gente entender o quão é difícil lidar com essa situação, entender sentimentos, emoções e essa coisa toda. A gente tem que se colocar no lugar da família, né? Então entender o porquê, o desespero que ele está ali, ele quer ficar ali, principalmente às vezes mães, né? Que às vezes a gente tem adolescentes na UTI também, então elas não querem sair de perto. E na UTI, né, o IPED é um pouco mais frequente essa presença dos pais, dos familiares dentro da UTI mesmo e a vontade, o desejo de estar ali o tempo todo, porque muitas vezes a mãe teve aquele bebê prematuro, nem sequer levou ele para casa, né? Então, assim, é o contato que ela tem, é o pouco ali na visita, né, o horário das mamadas. Então, qualquer minuto, qualquer 15, 10 minutos para elas é essencial. O Ravli, o seu caso lá ainda tem uma situação interessante. Muitos dos bebês, em especial aí na questão da ANEL, nascem e já vão direto para uma incubadora, já vão direto lá para a sua UTI. Então aí é claro que a mãe teve aqueles 9 meses ali na barriga, ou menos, a maioria menos, né? Meses. A maioria menos. Mas já tem todo aquele processo sentimental, toda aquela... mesmo, mãe e filho. Então, é bem mais complicado, porque a gente coloca esses recém-nascidos numa incubadora porque ela tem a função de quê? De imitar o útero, ali ele ficar quentinho, né? Evitar barulhos, risco de infecção. Então, assim, a gente, inclusive, é prioridade colocar recém-nascido em incubadora para imitar mesmo esse útero, né, da mãe, porque ele saiu antes da hora, né, ele não estava na hora dele nascer e ele nasceu, então a gente precisa deixar ali o meio mais próximo possível do que ele estava vivendo. Já que você está falando desse assunto, eu vou aproveitar. E Ravli, como é que é a questão do leite materno? Como que é? Para esses bebezinhos lá, os maiores, os menores, alguns precisam do leite, como que é feito isso? Então, o recém-nascido prematuro é essencial o leite materno, porque é a primeira imunização daquele bebê, né? Antes da vacina, de qualquer outro tipo de imunização, é o leite materno. Porque eles já nascem antes do tempo, então eles não adquiriram, não desenvolveram conforme teria que ser. Então, assim, o leite materno é essencial. Às vezes a criança não pode receber uma quantidade maior de leite, mas assim, a gente faz uma colossoterapia, né? Então, assim, existem algumas medidas para aquela criança receber aquele primeiro colostro, que é aquela imunidade, né, que ele tem. Então, assim, é essencial na UTI o leite materno. E é o leite da mãe, exclusivo da mãe, para cada bebê. Então, assim, não existe nada cruzado. Então, assim, tem todo um critério, tem todo um fluxo a se seguir para a segurança mesmo daquele recém-nascido. E quando a mãe não tem o leite, como é que faz? Aí a gente tenta uma parceria com o banco de leite, eles sempre nos atendem quando precisamos. Então, assim, a gente tem esse apoio e é sempre muito tranquilo. Quando tem alguma criança que a mãe tem alguma restrição, que não pode ser o leite dela e tudo, alguma patologia por volta disso, aí a gente sempre recorre ao banco de leite humano e eles estão sempre nos apoiando quando precisamos. Noemi, eu queria abordar uma situação porque muitas UTIs em muitos hospitais do Brasil, mundo afora,
já está com muito da característica da humanização, não é? Então você abre leitos com a possibilidade do parente estar mais junto do paciente dentro da unidade de terapia intensiva. O que você acha dessa ideia? Você que tem no dia a dia, realmente isso ajuda a fazer a diferença? Realmente, José, eu penso que sim. Porque assim, o paciente que está na UTI, ele está num ambiente hostil, ele está num ambiente que ele nunca participou, então é a primeira vez que ele internou, ele está longe da família, né? Então tem os alarmes, os equipamentos, uma equipe que ele não conhece. Então ele ter alguém da família com ele seria uma referência, né? Então assim, tem algumas unidades de terapia intensiva que já são humanizadas, né? Tem uma poltrona, alguma coisa para a família participar ali do tempo de internação, né? Então acho que assim, tanto o paciente e a família se sentia assim mais seguro, né? Então o paciente seguro por ter um membro da sua família ali acompanhando, né? E o acompanhante porque ele está vendo tudo, né? O tratamento, a evolução clínica. E acho que de certa forma, com o tempo, se o desfecho dessa internação na UTI não evoluir bem, a família, né, que está acompanhando, ela participou de tudo. Então ela viu tudo, acompanhou do início ao fim como que foi o tratamento. Até mesmo o médico, a equipe trabalhando isso com família, né? Então acho que seria muito positivo. O paciente de UTI tem cuidados muito diferentes do paciente do leito normal, da internação normal. E eu queria perguntar para você, Ravila, mesmo com os pequenininhos lá, ou maiorzinhos um pouquinho, o que despende mais da atenção de vocês, mais do tempo de vocês em relação ao tratamento a essas crianças? Então, quando se fala de UTI, cuidados UTI, já a infraestrutura é diferente, né? A gente tem toda uma estrutura ali dentro voltada para cuidados intensivos, realmente, né? Se aquele meu paciente está ali e não consegue respirar sozinho, eu preciso de um ventilador, de um aparelho que respire por ele, né? Então, assim, toda uma tecnologia diferenciada das internações mesmo. E fora o tempo mesmo dispensado da enfermagem, da equipe médica para aquele paciente em cuidados intensivos. Mas meu paciente... Mesmo o treinamento, né, da equipe, o dimensionamento desses profissionais, então é totalmente diferenciado. Como é um paciente que requer mais cuidados, também é um paciente que às vezes fica muito tempo sedado. Sim. Já tem extremos do paciente que agita ali dentro, não é? Já tem o paciente que já fica entubado. Então é uma série de situações que tem que estar atento, não é isso? Tem. O profissional da UTI tem que estar atento a tudo isso. É equipamento, é monitor que tem que estar atento, o respirador da intubação. É tudo que está em volta dele, né? Então o nosso paciente, você tem que fazer o cuidado já com uma visão holística, né? Você cuida do paciente de uma forma integral, né, com todas as particularidades dele, e de uma visão holística. Então, tanto o enfermeiro, o técnico da UTI, a equipe multiprofissional, então tem que olhar o paciente como um todo. Então, as drogas que ele está tomando, dieta, parte pulmonar, então toda a equipe tem que estar atenta a isso. Então, é diferencial mesmo o cuidado em terapia intensiva, porque tudo colabora para a melhora do paciente, então não tem que deixar a ponta de nada. E você falou de equipe. Eu queria que vocês falassem um pouquinho agora da importância da equipe multiprofissional que atua dentro das UTIs, no caso de vocês, nas UTIs que vocês atuam. Porque muitas pessoas não sabem que ali dentro, junto com o médico, técnicos de enfermagem, enfermeiras, tem fonoaudiólogo, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem farmacêutico, tem nutricionista. Não é isso? Você falou do tratamento integral que tem que ser mesmo, não é? Então eu queria que vocês dissessem da importância dessa equipe multiprofissional dentro de uma UTI. Então,
na nossa UTI é algo novo, né, Noemi, que estamos vivendo, e a gente vê o diferencial e o impacto, né, na evolução clínica daqueles nossos pacientes. Quem trabalha em UTI tem que pensar criticamente, né? Então todo mundo daquela equipe que está envolvida tem que pensar criticamente. Então assim, foi um ganho, e eu acho que é um ganho enorme a equipe multi na UTI tratando aquele paciente individualmente, porque às vezes a gente tratava todo mundo igual, mas não, a gente vê que tem que ter um cuidado individualizado. Cada paciente, ele tem que ter umas condutas diferentes. Às vezes um paciente não precisa do farmacêutico, mas o outro já precisa do farmacêutico, mas aquele precisa do nutricionista. Então assim, a gente precisa entender qual que é o projeto para melhora, para alta daquele paciente, e isso tudo envolve toda uma equipe multidisciplinar. Na UTI adulto não é diferente, né, Noemi? Não é diferente. A gente, assim, graças a Deus, a gente tem uma equipe, né, multiprofissional dentro da UTI, e tem um papel importantíssimo, né, porque tem a farmacêutica clínica, que ela faz a interação medicamentosa, reconciliação, tem a nutricionista, né, que ela avalia o paciente, com a dieta, o que é necessário. A fisioterapia tem outro trabalho muito importante, né, que ela faz o atendimento, a reabilitação pulmonar, né, e outros itens do paciente. Então, assim, é uma equipe grande e tudo em prol da melhora do paciente. Então, junto com a equipe, que é o médico diarista, a enfermeira coordenadora se reúne com essa equipe para passar de leito em leito e discutir caso a caso. Então, ali a gente consegue ver o paciente como um todo, ver o que ele precisa, né, onde a gente vai estabelecer quais são os nossos planos terapêuticos, a meta para chegar, né, a ser atingida, e lógico que no final de tudo é trabalhar para a alta do paciente, né? Então a gente precisa de cada um dessa equipe. Só para concluir, eu entendo que uma equipe multi, ela é uma soma, né, de profissionais para salvar a vida daquele paciente. Eu concluo como todos isso, uma visita multi. Você citou aí da questão da nutricionista, falou um pouquinho da fisioterapia, a gente vai voltar nisso, mas eu gostaria que você falasse da importância do profissional psicólogo. Importantíssimo. Porque a gente acompanha lá, às vezes é ele que faz as orientações na entrada da visita, às vezes é ele que dá a notícia de um óbito, às vezes é ele que conversa com uma família ou um membro da família que está emocionalmente mais prejudicado do que o outro, até para tranquilizar. Queria que você dissesse um pouquinho como é que é a atuação desse profissional e em que eles ajudam tanto o restante da equipe, a família e o paciente. Então, o psicólogo, ele tem esse vínculo com a família, né? Então, o paciente vem para a UTI, né? Ele recebe esse paciente, então ele já estabelece o vínculo com a família, desde a admissão na UTI, né? Admissão, e nos horários de visita, né? Então, ele faz aquela conversa com a família antes da visita, né? Ele nos ajuda até a colocar a visita. Então, assim, às vezes tem uma família mais abalada, ele senta com a família para conversar, né? Então, ele também faz parte desse acolhimento e é peça assim, essencial. Né? Nesse desfecho, quando a gente vai dar uma notícia de óbito, alguma coisa assim, o psicólogo está conosco. Então, assim, a família vê uma referência também no psicólogo. Então, se sente acolhido do início ao fim. Então, ele nos passa a família que está mais aflita, ou às vezes a família que talvez não aceita aquela situação. E ele, lógico que tem formação para isso, vai trabalhando essa situação, né, com a família. E é lógico que interagindo ali com a equipe e família, né, então tudo vai gerando um resultado, uma melhora clínica, ou mesmo aceitação da situação onde o paciente se encontra. Em determinados momentos, o psicólogo atua diretamente com o paciente? Assim, tem algumas situações que o paciente é consciente, não está entubado, né? Mas às vezes ele está ali, ou precisa ficar mais tempo. Então, ou ele está, às vezes, um pouco revoltado com a situação, com o diagnóstico que recebeu ali no momento, né? Então, o psicólogo tem toda essa abordagem, né? Então, ele senta com o paciente ali, conversa, faz o atendimento, né? Então, ele participa tanto direto com o paciente, com a família e com a equipe. Então, o trabalho dele é essencial na nossa UTI. Na nutrição, as pessoas às vezes não entendem, chega lá e falar, mas o meu parente está lá e está com a sonda e está se alimentando pelaquela sonda. Qual que é a importância disso lá no... Então, na UTI, né, tem um acompanhamento do nutricionista,
né? É o profissional, né, que avalia o paciente, é ele que faz os cálculos de caloria, tudo que o paciente ali precisa, né? Então, se o paciente não consegue ter uma aceitação da dieta, né, via oral, por disfunção, né? Então, passa-se a sonda e ela faz esse cálculo de tudo, das calorias que o paciente precisa, né? Então, ela que vai calcular as necessidades específicas de cada paciente. Os pacientes que têm a possibilidade de alimentar via oral, vem a dieta, mas também balanceada ali tudo pela nutricionista. É ela que faz esse acompanhamento. E com os pequenininhos lá também tem isso? Não é diferente. A nutricionista, ela tem uma função, né, na UTI, que é acompanhar esses pacientes, né, avaliar esse estado nutricional. Por quê? Porque a nutrição, ela está muito relacionada. Se eu tenho um paciente desnutrido, eu tenho um paciente que tem um maior risco de infecção, um maior risco de desenvolver lesões. Então, assim, é importantíssimo o papel da nutricionista na UTI com os pacientes em cuidados intensivos. Na NEL é um pouquinho diferente, porque geralmente o cálculo, taxa hídrica, essas coisas todas, quem faz é o próprio neonatologista, mas assim, ela participa e acompanha, dá sugestões também, então assim, é de extrema importância a presença da nutricionista na unidade de terapia intensiva, tanto NEO quanto PET. Noemi, a gente às vezes procurar também, a família chega lá e diz assim, eu fui lá, visitei, conversei com meu ente, ele gosta tanto de um caldinho de não sei o quê. Não tem jeito de permitir para entrar esse caldinho lá na UTI, não? A gente fica até numa saia justa como gestor, mas explica por que não é bom entrar a sopinha, o caldinho. Que a gente vivencia muito, mas assim, a gente entende toda essa preocupação da família, né? Tem situações que às vezes ele fala, não, eu queria comer uma sopinha que a minha esposa faz, que a minha mãe faz, né? É uma fruta, alguma coisa. Mas assim, dentro do hospital, né, então tem todo o cuidado com essa alimentação que vai para os pacientes. Cuidado no armazenamento, na higiene, na qualidade desses alimentos. Então, às vezes fala, não, para trazer de casa alguma coisa, mas você não sabe que condições. Ou fruta, alguma coisa, como que comprou, né, uma simples água de coco. Então tem um risco, né, que às vezes a gente tenta orientar isso para as famílias, como estava armazenado, comprou em feira, em rua, né, a limpeza, a higienização dessas frutas, desse alimento. Então, é por essas situações que a gente tenta, sim, fazer de tudo para não abrir uma exceção, para trazer alguma coisa de fora. Lógico que tem algumas exceções, às vezes o paciente tem mais de mês que está internado, né? Então, às vezes ele vai deprimindo, ele lembra da comida de casa, e são coisas simples. Que a gente fala assim, não, né? Se for alguma coisa a gente vai buscar, a gente vai preparar aqui no hospital. Às vezes é alguma coisa que a gente tem, é lógico, né? E a gente mesmo prepara. Alguma coisa específica que ele quer alimentar ali, que ele quer comer diferente. Então, pra gente não deixar vir de fora, no próprio hospital, prepara-se. Eu quero falar de uma coisa agora, que é as visitas nas UTIs, né? As mães dos bebezinhos aflitas, e tem muita mãe que não quer sair de lá não, né, Rafa? De jeito nenhum. É duro de conduzir isso. Explica para o nosso assinante do 14. Em UTI neonatal e pediátrica, a gente é um pouquinho mais liberal do que a Noêmia. A Noêmia é mais Caxias. Tanto é que a gente tem que ver todo aquele elo, aquele laço familiar, né? Na UTI a gente tem algumas visitas diferenciadas, uns horários de visita diferenciados para os pais. Então os pais, eles têm acesso na UTI mais ou menos 3 vezes dia. Então, assim, já na Noemi é só uma vez, gente. É só lá na UTI que a gente abre a exceção para os pais apenas. Mas também tem o horário de visita que entre os pais e mais um familiar, que é o momento que o médico passa beira-leito, explica todo o caso da criança. Eu acho que é o momento mais esperado para o familiar, né? Que ele quer saber o que aconteceu naquelas últimas 24 horas com aquele ente querido dele. No momento da visita também, a gente faz algumas estratégias como o método canguru, né? Aquelas crianças que estão em condições de sair da incubadora, de sair daquele berço aquecido. A gente faz o método canguru também, porque a gente aumenta vínculo entre os pais e o bebê. A gente... Ávila, o que é esse método canguru, Ávila? Tem gente que não sabe, não. O método canguru é um método para aumentar o vínculo, né? É o contato que a gente fala, aquele contato pele a pele, que a criança fica ali naquela posição vertical, ali no peito do pai ou da mãe, né? Geralmente são os pais mesmo que fazem esse método. Aí a gente coloca a criança ali, aquele contato pele a pele, por quê? Ele ajuda que a criança perca peso, né? Que ele
tá sentindo ali o cheirinho da mãe, o cheirinho do pai, tá se familiarizando com aquele ente querido dele, que até então ele estava dentro da barriga e não conhecia. Saiu, precisa se familiarizar com aquelas pessoas. Então a gente faz esse método também no horário de visita, né? Então, assim, é o momento mais esperado para aqueles pais, eu acho que é o horário de visita. Já no seu caso, Noêmia, Então, é confuso, né? Tem gente que não gosta de entrar, mas entra. Isso. Tem gente que já quer entrar demais. Como é que é conduzir isso? Tem mais... tem algumas famílias que são várias pessoas que querem entrar, né? Fazer aquele rodízio. Então, na unidade de terapia intensiva, isso é mais restrito. Então, o nosso tempo de UTI é aproximadamente 1h30, né? E são 2 pessoas que entram nesse horário. Lógico que em situações que o paciente está mais crítico, né? Não se sabe o desfecho, igual eu falo, a nossa UTI não é assim humanizada ainda, mas tem algumas situações, é lógico que a gente abre exceções, né? Às vezes veio de longe alguma coisa, o paciente está crítico, a família não tem nenhuma informação ainda, aí a gente orienta, a gente deixa entrar, conversa com essa família. Porque como é um ambiente que o paciente já está ali crítico, né, então tem um risco de infecção. Às vezes a família não sabe onde vem, né, de trabalho, de onde que vem, higiene das mãos. Então tem toda essa preocupação com o paciente dentro da UTI. Então a visita é mais restrita, sim. Então vem 2 pessoas da família, né, em um horário só. Não é igual a Rafa ali 3 vezes ao dia, né, mas assim... A gente sempre procura buscar, em certas exceções, né? Abrir exceções, não tem como. Porque, na verdade, parte desse princípio mesmo, né? A gente tentar humanizar o máximo possível, né? E a questão das visitas religiosas? Acontecem também com frequência? Todos os dias, às 3 horas, de 3 a 3h30, 3h30 é o horário da visita religiosa, né? Então, é aberta a UTI, o padre, o pastor, qualquer pessoa, né, que queira vir fazer a visita religiosa ali, tem esse tempo para fazer a visita. Às vezes a gente tem algumas situações, é importante a gente colocar isso, porque no dia a dia a gente tem muito desgaste. Então as instituições hospitalares, elas instituem horários de visita religiosa, mas em muitos casos, às vezes o pastor ou o padre não pode ter uma ocupação naqueles horários, abre-se exceções, como abre exceção para o parente que veio de longe, não é? Mas às vezes a gente tem alguns desgastes, e a gente, é um momento até de pedir para quem está nos vendo agora, entender o lado do hospital também. A gente entende a questão da religiosidade, a questão espiritual, mas não tem também como, a todo tempo e a toda hora, estar tendo visitas religiosas, porque tem-se as rotinas das UTIs, não é isso? Crítico, né? Crítico, né? Justamente. As ocorrências acontecem nos momentos mais inesperados. Justamente. Às vezes naquele horário ali da visita religiosa tem uma intercorrência que não tem como abrir para visita naquele momento, né? Seja para visita religiosa ou para familiar. Então, assim, tem que entender compreender que todos ali estão cuidando do paciente, que não tem como, é um momento de entrar, né? E aguardar um pouco. Isso foi, eu quis colocar isso aqui, porque às vezes em nome disso, de um horário que não pode entrar, a instituição católica proibiu o pastor, a instituição evangélica proibiu o padre. Não tem isso em canto nenhum. Às vezes é um momento que não deu, e que não pôde, e que... é sempre muito bem orientado, 99,9% das pessoas entendem isso, mas o 0,0 alguma coisa nos dá um desgaste. É bom a gente estar colocando isso aqui para o assinante do 14 para você que nos acompanha. Mas o momento agora é de falar do aparato tecnológico, o quão isso é importante nas UTIs. Você já citou aí a incubadora, o berço aquecido, né? Nós falamos por alto aqui em ventiladores, em monitores. Explica para nós, Noêmia, o quão é importante esses equipamentos no trato com o paciente. É vital, né? Que são equipamentos que, por exemplo, o monitor, né? Então ele que nos mostra tudo, frequência cardíaca, como que tá a frequência cardíaca do paciente, pressão, né? Então, o ventilador, que é de suporte à vida, então ele está fazendo a função pulmonar ali do paciente. Então, dentro da UTI, desde a infraestrutura, equipamento, tudo é diferenciado.
né? Então tem que ter o quê? Equipamentos de qualidade, lógico, né? E uma quantidade suficiente para atender ali o paciente de forma segura, né? Porque hoje a gente trabalha tudo aí com protocolo, com gestão de risco, com segurança do paciente. Então tem que ter, a gente segue, lógico, a RDC, né? Então tem que ter os equipamentos de suporte à vida, tudo com funcionalidade, manutenções preventivas, corretivas, né? Então, ele que dá o suporte à vida ao paciente. Então, quando eu precisar daquele equipamento, ele tem que estar apto a me atender. E os bebezinhos, não precisa muito disso não, né, Ávila? É tão pequenininho. Precisa, principalmente aqueles que nascem antes da hora. São os que mais precisam de todo esse amparar todo de tecnologia avançada. E igual a Noêmia falou, né? E tem que estar tudo numa funcionalidade ok. Por quê? Porque acaba que se a gente tem alguma intercorrência, alguma situação inesperada, eu sei que eu tenho aquele suporte ali que vai me atender e que eu vou tratar com segurança aquele paciente. Em relação agora à interação médico-equipe de uma maneira geral, não só equipe de enfermagem, porque o paciente tem lá aquele médico assistente dele que o operou, por exemplo, e daí tem um médico plantonista da UTI, não é isso? Então, só aí já são 2 atores médicos atuando no mesmo paciente, interando com toda essa equipe. Isso é de extrema importância também, não é? É de extrema importância, porque, como você falou, o médico que operou, mas quem está cuidando dele ali no pós-operatório, né, a equipe da UTI, é o plantonista, é o assistencialista, que é o médico que fez o procedimento, que assiste o paciente, ele passa a visita, né, ele vai no dia seguinte. Então, é uma interação de equipe, né? Então, cada um com as suas funções ali, cada um é parte fundamental. E a equipe toda, é médica, é enfermeira, é técnica, cada um desenvolve o seu papel, né? Então, o médico chega, quer saber como é que o paciente dele passou, a referência ao plantonista, ao enfermeiro, né? Para ver como que ele passou ali o noturno, as perdas e ganhos do paciente ali. Então, é uma equipe integrada, né? Principalmente a equipe da UTI é uma equipe diferenciada no sentido de treinamento, no sentido de interação com a equipe, como eu já falei, né? Cada um dentro do seu papel ali, mas tem que ter uma integração, né? Então, o médico sempre está conversando com o outro, o enfermeiro precisa discutir alguma coisa, às vezes até o próprio técnico, a equipe multi, né? Então, conversa ali, vê a evolução clínica. Então, é uma parceria mesmo, né? E o contato enfermagem, médico é ainda maior, né? Em unidade de terapia intensiva, porque acaba que são 24 horas do dia ali, né? Com o médico, né? Com o cirurgião, com alguém que foi ali avaliar aquele paciente. Então, assim, o contato é ainda maior. E, assim, é de extrema importância, porque um hospital que trabalha com a medicina de ponta, se ele não tiver uma equipe de enfermagem homogênea e bem preparada, né? A gente acaba que tropeça ali em alguma coisa e o tratamento daquele paciente que deveria seguir um caminho segue outra. Então, assim, é todo mundo trabalhando realmente em equipe, com muita integração. Uma curiosidade que eu vejo, desculpa ter te cortado aí, Noêmia, na UTI Neoped, você tem um número maior de mulheres atuando como plantonista. Sim. As mulheres não gostam muito de cuidar dos adultos nas UTIs, não? Eu acho que elas são mais sensíveis, gostam de um ser mais sensível. Mas é assim, grande parte dos nossos plantonistas são mulheres. A gente já não... Já na UTI adulto é uma... Isso. São curiosidades que a gente tem que colocar aqui também para o nosso assinante, não é isso? Isso mesmo. Outra situação que sempre chega na gestão, na direção, e que a gente também tem que colocar isso para desmistificar muita coisa. Ah, doutor, eu cheguei lá na UTI, eu achei um absurdo. Minha mãe, meu pai, meu parente tá lá amarrado. Como é que é aquilo, doutor? Que as enfermeiras lá estão judiando dele. Eu até vi um machucadinho no braço, não sei o quê. Será que aquelas enfermeiras estão batendo no meu parente lá dentro que ele está? Não, me explica isso, deixa isso muito claro para as pessoas entenderem. É porque às vezes o paciente interna, né, então ele está naquela situação extremamente confuso ou consciente, mas assim, agitado, então ele está se expondo ao risco, né? Então tem o risco de queda, tem o risco dele arrancar um equipamento, ele autoestubar,
né? Então, mesmo com medidas preventivas, mesmo o médico fazendo a prescrição de algum ansiolítico, alguma coisa assim, algum medicamento, e o paciente vai extremamente agitado, então tem a contenção mecânica. Lógico que são contensores, que eles são almofadados, né? Mas assim, não é que ninguém quer machucar ou maltratar um paciente. E na entrada da UTI já tem um termo, né? Onde está descrito todos os procedimentos que pode precisar ser realizado, né? A criticidade ali da situação. E nesse termo também tem, se necessário, a contenção mecânica, né, os dispositivos que o paciente pode passar a fazer uso, né? Então a gente sempre explica isso para a família, justamente para desmistificar isso aí que foi para UTI, amarrou, machucou, né? Então tudo isso é bem explicado nesse termo que é elaborado específico para UTI. O Rávila, em relação aos prematurozinhos lá, os cuidados são menos, são mais? Outra coisa, Rávila, eu não entendo, às vezes um bebê ficar dentro de uma UTI 2 meses, 3 meses, e a gente fala, gente, mas por que tanto tempo na UTI? Não, ele precisa engordar, ele precisa ganhar peso. Como é que é isso, Rávila? Na verdade, a gente fala não é que o cuidado é mais ou ele é menos, mas ele é diferenciado, né? É um cuidado diferenciado. Por quê? Porque geralmente uma criança nasce com 1 quilo, 900 gramas. Então, assim, existem critérios de alta da UTI. Não dá pra gente mandar um bebê pra fora com 1,2 kg, 1,3 kg. Então, assim, tudo isso demanda muito tempo. E, assim, o desenvolvimento deles é um pouquinho mais lento do que do adulto. Às vezes a resposta deles também é um pouquinho mais tardia. Então, assim, mas é positiva, geralmente sempre muito positiva a resposta deles. Mas é lenta, né? É um processo mais lentificado, porque geralmente uma criança nasce com 1 quilo, então ela nasce com 1 quilo, amanhã ela já perdeu 30, 50 gramas, né? No começo ela sempre vai perder e depois que ela vai começar a ganhar. Então, geralmente a média de uma criança prematura que entra na UTI, ela fica 45, 50, 60 dias, dependendo da idade gestacional também, que é um critério de alta da UTI, né? Se aquela criança tá amamentando, tá no leite materno exclusivo, como é que tá a aceitação, né? Então tem todo assim um cuidado gastrointestinal com aquela criança, porque eles desenvolvem infecções muito rápidas. Então assim, tem todo um cuidado, não dá para mandar uma criança prematura embora com menos que 1,8 kg ou uma idade gestacional inferior a 37 semanas. Nós já há algum tempo, infelizmente, estamos acompanhando aí as pessoas dentro de presídios ligando para hospitais, pegando UTI, né? dados de pacientes e ligando para familiares e pedindo para depositar em nome de profissionais de hospital valores para que sejam realizados procedimentos. Você sofreu muito com isso e ainda tem sofrido na instituição que você trabalha, Noêmia? Lá na nossa UTI é frequente, né? Às vezes a pessoa liga em nome da família, a gente, lógico que investiga, né, e tudo, mas assim, a gente não sabe nem como que eles conseguem esse contato com a família. Então, como a família tá com o paciente ali na UTI, e eles falam muito bem. Então, às vezes, por exemplo, que eles falam que é um procedimento que o paciente vai fazer, que o paciente teve um sangramento, né? Então, eles têm um embasamento. Se colocam como médicos, como médico do plantão. Então, assim, eles falam muitas vezes que é o médico do plantão, que vai ter que descer para o centro cirúrgico. Então, a família está preocupada. Ele fala que precisa de um depósito, a família desesperada vai e coloca na conta que eles passam, né? Então, é um papel nosso da UTM também. Quando a gente acolhe o paciente, é orientar que não se faça nenhum depósito. Na cartilha de orientação que a gente entrega para a família, está escrito, né? Qualquer informação é direto no hospital com a equipe da UTI, e mesmo assim, no ato da admissão, a gente fala, não faça nenhum depósito, né? Porque o hospital nenhum vai pedir dinheiro para a família por telefone, né? É presencial, né? Mas é frequente, então assim, a gente hoje já é preparado para lidar com essa situação, mas já sofremos bastante com isso. Eu queria também deixar claro para o assinante do 14 que às vezes as famílias acham, mas como é que esses dados chegam para um bandido dentro de uma penitenciária? É porque a estratégia é muito bem feita. Eles ligam no serviço de nutrição do hospital perguntando qual que é a lista de pacientes que estão tomando dieta na UTI, só para ter o nome do paciente, para depois já ligar para a família
Eles ligam no setor de internação, no laboratório, no serviço de imagem, tudo tentando buscar informação para depois tirar alguma coisa das famílias. Então a orientação é que a Noêmia falou. Isso. Não tem que depositar nada. Se alguém ligar para você, você vai dizer, escuta, eu estou indo no hospital para entender lá no hospital como é que é isso direitinho, e não faz depósito nenhum. A gente quis colocar isso aqui também orientando, essa coisa já foi mais forte no passado, está em menos proporção agora, mas ainda acontece. Não é? E é duro a gente ver uma família dizer, eu depositei 3 mil, 4 mil reais e perdeu o dinheiro. É o golpe, não é? Então a gente quis colocar por isso. Nós falamos agora da questão de laboratório, que citamos, e para os profissionais dos serviços de análise clínica, para os profissionais dos serviços de imagem não ficarem chateados conosco também, esses profissionais também são de suma importância nesse trabalho, não são? Extremamente. Com certeza, nós dependemos deles para diagnóstico, né, para fechamento a coleta do sangue para os exames, definições de condutas, serviço de imagem com as ressonâncias, com as tomografias, porque precisa são apoio mesmo, essencial. A imagem do exame que vai nos ajudar a fazer o diagnóstico, né? Então é essencial. E já por aí também a importância do serviço do funcionário, do colaborador do serviço de nutrição, da higienização, da manutenção, isso tudo não é? É uma proposta que tem uma grande equipe, não é? E cada um tem o seu papel a desenvolver ali, que é extremamente essencial. Justo. Todo mundo ali com foco na saúde e na qualidade mesmo, né? Nós estamos aqui conversando com duas enfermeiras que é da área assistencial, estritamente assistencial. Mas aí voltando, porque o nosso propósito foi homenagear a enfermagem de uma maneira geral, essa profissão aí a que atua nessa área, tanto enfermeiros, enfermeiras como técnicas, auxiliares muito pouco, né? Porque a legislação fez com que as atendentes migrassem para auxiliares, os auxiliares migrassem para técnicos de enfermagem, não é isso? Mas assim, dentro de um hospital, como que vocês trabalham, temos as enfermeiras da área assistencial, que está ali na UTI, que estão nas unidades de internação, que estão atuando dentro do centro cirúrgico, não é isso? Mas existe outras atuações da enfermagem. E aí, Rábula, eu queria que você pontuasse hoje, porque tem muita gente que nos assiste que ainda não fez uma opção profissional, que vai prestar um vestibular e diz assim, mas eu não gosto da assistência. Mas tem muito mais coisa além da assistência, não tem? Com certeza. Hoje a enfermagem, assim, ela tem muitos leques de opção, né? Hoje, para ser enfermeiro, não precisa trabalhar apenas em um hospital, né? Existem enfermeiros que são auditores, existem enfermeiros que fazem consultoria, que eu acho que está muito em alta hoje, a consultoria, né? Então, assim, existem enfermeiros que são empreendedores, né? Que abrem uma empresa de curativo, para acompanhar gestantes, parturientes, lactantes. Então, assim, tem aqueles também, os atendimentos domiciliares, que são conhecidos como home care. Então, assim, existem os programas de saúde da família também, onde o enfermeiro, ele coordena, ele atua, ele planeja, ele faz a sistematização toda. Então, assim, existe um leque de opção hoje para quem opta em fazer enfermagem. Tem a auditoria, né? Que ele pode ir para esse campo da auditoria, dos planos de saúde. A enfermagem do trabalho. Enfermagem do trabalho. Não é muitas isso? Opções, muitas opções. É só para a gente estar citando para as pessoas entenderem isso. Tem as pessoas que estão aí dentro dos serviços de urgência. Isso. Quantos técnicos e técnicas dentro aí do SAMU, sim, não é isso? Do bombeiro, dessa coisa. Tem enfermeiro até de transporte aéreo também, às vezes aqueles que gostam de se aventurar diferente, né? Tem muitas opções. Então, a abrangência grande aí para as pessoas entenderem. Agora, o grosso mesmo está na área assistencial e a maioria tem vocação para a área assistencial. Ainda bem, né? Ainda bem, porque... É muito gratificante. Quando a gente está ali num leito de hospital fragilizado... É muito bom ser muito bem cuidado e com pessoas vocacionadas, que é o mais importante. Eu queria fazer uma abordagem agora da seguinte questão. A gente fica vendo assim, escuta,
os protocolos, fala em protocolo dentro de hospital para lá, protocolo para cá. Explica, Rávila, para a gente o que são os protocolos e em que os protocolos ajudam. Não, os protocolos, eles são essenciais para assistência, né? Existem os protocolos que são assistenciais, aqueles protocolos que são gerenciados. Então, assim, existe uma diferença de um protocolo para o outro. Mas o protocolo nada mais é aquele papel importante, descrito, claro, né, para nortear todo aquele profissional que for tratar daquele tipo de patologia, daquele tipo de doença, né? Então, assim, nada mais é do que para nortear todos os profissionais como proceder, né? Todo mundo falando na mesma linguagem, né? Porque às vezes cada um quer tratar uma coisa diferente, mas é aquela mesma doença. Então, assim, o protocolo ele é muito importante e ele traça um caminho para a gente trabalhar com segurança mesmo. Aí, Noêmia, só dá um exemplo para nós aqui em relação à queda. Existe um protocolo de queda. Sim. Né? Só para o assinante, para o nosso acompanhante aqui entender o que são os protocolos. Por exemplo, o que é um protocolo de queda? Então, o protocolo de queda, né, ele é institucional, né, então ele é aplicado no hospital todo. Eu vou falar assim em questão da UTI, por exemplo. Então, nele está descrito as prevenções de queda. É como a Rávila falou, ele vai te nortear, né, então a gente trabalha em cima do protocolo. Então, o protocolo de prevenção de queda é o quê? Você vai prevenir a queda, você vai manter grades elevadas, né? Você vai trabalhar para prevenir essa queda. Desde de cabeceira de leito, grades elevadas, conversar com o paciente, ver nível de consciência, trabalhar o despertar diário desses pacientes, né? Então, seguir um protocolo que vai prevenir a queda. O protocolo de lesão de pele, por exemplo, é para prevenir a lesão de pele. Então, você vai desenvolver atividades para prevenir aquela situação. Né? Então, o paciente interna, ele vai tratar uma patologia e tudo, minimizando os riscos. Risco de quê? De lesão de pele, de queda, né? Então, ele entrar e sair da UTI com o mínimo de risco possível. Porque então, o paciente ele tem que entrar no hospital e sair livre de nenhum dano. Prevenção de dano, né? Prevenção de qualquer tipo de dano. Outra coisa que a gente observa, vocês trabalham muito com indicadores, com números. Para que essa coisa toda aí, eu vejo, escuta, vocês a UTI está feliz demais porque caiu o índice de não sei o quê, de infecção, morreu menos gente. É claro que tem que estar feliz com isso mesmo. Agora, os indicadores são justamente para entender e fazer a avaliação do serviço, não é isso? Porque assim, se você não mede, né, você não sabe como você está, você não sabe para onde que está caminhando, né? Então, quando você tem um indicador, por exemplo, você tem um indicador de queda, você tem que saber quantas quedas você teve, lesão de pele, quantas lesões de pele você teve, né? Então, são vários tipos de indicadores, né? Tem os indicadores assistenciais, de processo, de resultado, né? Uhum. Então, você ele mostra pra gente se a gente está fazendo uma boa assistência mesmo para aquele paciente. Né, como que está o tempo de internação na UTI, então como ele nos retrata como que está a realidade do seu setor. E se não está bom, a gente precisa entender o que a gente pode fazer, qual que é o plano que a gente precisa traçar para melhorar aquilo ali. O nosso tempo está chegando ao final, eu quero fazer uma pergunta técnica última para Noêmia, porque é uma coisa também que tem que ser desmistificada, que as pessoas falam assim, eu não vou internar em tal hospital, em tal UTI, porque me falaram que lá tá cheio de bicho, de bactéria, de não sei o quê. Noêmia, explica para o pessoal o cuidado que se tem especial dentro de uma UTI para que não tenha nenhum tipo de infecção. É claro que vai acontecer, sim, não tem jeito, não é? Mas assim, só para as pessoas entenderem isso. Não, dentro da UTI a gente tem toda essa preocupação com infecção, né? Então, assim, desde da equipe, a higiene das mãos, fazer essa higiene nos 5 momentos, né? Que vai ali prestar um cuidado ao paciente, com a família, na hora da visita. Então tem toda essa orientação de entrar, lavar as mãos, ao sair também, é extremamente importante. Tem a limpeza da UTI, né? Então, assim, é tudo muito bem limpo, tem a higienização mensal, semanal. Tudo com produtos. Tudo com produtos, né, a esse fim. Então, são medidas que a gente tem para trabalhar, lógico, a prevenção de infecção. Então, isso é bem claro.
Então é muitos cuidados mesmo, é claro que vai acontecer, mas não é muito da forma que muitas pessoas dizem não, até porque talvez é um dos maiores cuidados que se tem dentro de uma unidade hospitalar, em especial dentro de uma UTI. Ô Rávila, você indica essa profissão para alguém, Rávila? Indico. Aqueles que gostam de cuidar, aqueles que têm esse dom, podem fazer enfermagem, que vale a pena. A gente tem sempre um feedback muito bom da família e dos pacientes, o retorno é sempre muito positivo. Noêmia, você faria um curso técnico de novo, uma faculdade de enfermagem, uma especialização? Bom, eu fiz tudo isso já, né? E acho que recomendo sim. Porque, igual a Rávila falou, você tem que ter um pouco... Você tem que gostar. Porque se você não faz o que gosta, né, não adianta você ganhar bem. Então, assim, na UTI, então acaba que toda aquela equipe se torna família da gente. E quando a gente tem esse cuidado com família de paciente, tipo assim, é muito gratificante. Quando você, né, lógico que você pega um paciente crítico, você faz tudo por ele, ele vai de alta, né? Então isso é muito bom. Igual a Raul falou, não é o salário, mas é gratificante o trabalho que a gente faz. Você prestar uma assistência e ver que a família está segura com o que você está falando, com o cuidado que você está prestando, né? Eu, por mim, se fosse para fazer tudo de novo, eu faria. Acho que não teria outra profissão para mim, a não ser enfermagem. Rávila, Encontramos, né, Noêmia? muito obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Eu que agradeço pelo convite, pela confiança. Noêmia, muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer. Você, assinante do 14, foi um prazer estar com você aqui mais uma vez, mas isso tudo acontece graças aos nossos apoiadores, a quem a gente quer agradecer imensamente por acreditar no projeto Alto Astral. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Barbantes JK, Laboratório Modelo, BRG Brasil Geradores, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Resgate Remoções e Eventos e também Mercafrios Mauá. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.